Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Estamos nessa noite com mais uma série da Bíblia, a série de Eliseu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Estamos gravando essa live, ela está indo para o meu canal do YouTube. Quero agradecer aos irmãos que estão se inscrevendo no nosso canal. Muito obrigado pela confiança. E se você passar pelas nossas pregações lá no YouTube, ajude nós, inscreve no canal. Em nome de Jesus, Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando na nossa rede social. Muito obrigado. Estamos hoje na série de Eliseu, 2 Reis, capítulo 8, do verso 1 ao versículo 6. Vamos orar nessa noite. Não seja eu aqui falando da minha vida, do meu eu, do meu ego, mas que seja a palavra falando, limpando, nos mostrando o caminho da fé, o caminho de Deus, em nome de Jesus. Sim, Deus Todo-Poderoso, Pai, nessa noite, meu Senhor, que eu, a mulher, diminua em cima do teu altar, Senhor. Que não seja mais eu agora, meu Pai. Queima o meu ego, queima o meu orgulho, queima a minha vaidade, queima tudo aquilo que querer me trazer glória para mim, Senhor. Está repreendido toda glória para me glorificar. Tira o meu eu agora, Pai. Tira o meu ego. Que não seja eu falando da minha carne em cima do seu altar, mas que seja Jesus aqui neste altar. Que seja a unção do Espírito Santo aqui. Eu te chamo, Senhor. Eu te convido, Senhor. Vem visitar a tua igreja, Pai. Mais uma vez, Senhor. Vem ungir o altar da tua casa. Vem falar aos nossos corações agora, Pai. Acampa agora na frente da tua igreja o anjo Miguel, arcanjo, com uma espada de luz e uma espada de fogo. Não permita que nenhum demônio, nenhuma legião, nenhum principado, nenhuma potestade venha roubar nossa comunhão com o Senhor. Venha, meu Deus, abençoar a porta da tua obra, da tua casa, abençoar as irmãs que estão aqui nessa noite. Unge, meu Pai, o coração das tuas servas, que ela saia daqui, meu Pai, com a tua voz, com o teu poder, com a tua graça. Entra também, meu Senhor, na rede social, Pai. Entra na casa deste seguidor, dessa seguidora, Pai, que está nos dando apoio, Senhor, nas nossas pregações, meu Pai. Faz uma grande obra. Que aquele que tiver frio venha se aquecer. Que aquele que tiver carente, o Senhor venha abraçar. Entra, Pai. Levanta este homem. Levanta esta moça. Levanta esse rapaz. Levanta essa criança. Levanta essa igreja que nos segue, meu Pai, onde minha voz entrar nessa noite, que entra o teu Espírito Santo e o teu avivamento, que labaxeira abre, andar, abre a fé, que a tua presença entra, meu Pai, entra o teu poder, meu Pai, visita nosso corpo aqui na tua casa, a nossa alma, o nosso espírito agora, vem com teu poder nessa noite, ó Pai, leva embora tudo que não te agrada e traz a tua presença, ó Espírito Santo. Damos ordem ao mundo espiritual agora, aos demônios, legiões, principados, potestade, dominadores, príncipe das trevas, ao nome de Jesus Cristo. Dobra o joelho, todo o mal agora. E ao nome de Jesus, seja dado honras e glórias e majestades e louvor para todos sempre, Pai. E enquanto eu prego, Senhor, visita nossas vidas com a tua palavra, porque a tua palavra é poderosa, ela é rica, ela é eficaz. Oh, aleluia. Enquanto eu vou pregando, trabalha nas áreas, aleluia, que não dão fruto. Passa teu poder e vai iluminando, abençoando, Senhor.
Senhor, em nome de Jesus e no sangue de Jesus. Amém, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Vamos, 2 Reis, capítulo 8. Segunda Reis, capítulo 8, do 1 ao 6, vai dizer: Sunamita volta para a sua terra. E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho vivificaram, dizendo: levanta-te, vai-te tu e a tua família, peregrina onde puder peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá a terra por 7 anos. E levantou-se a mulher, fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família, peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Sucedeu que a cabo dos 7 anos a mulher voltou da terra dos filisteus. Saiu a clamar ao rei pela sua casa, pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Sucedeu que, contando ele ao rei como vivificou um morto, eis que a mulher cujo filho vivificou, clamou ao rei pela sua casa, pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei meu senhor, esta é a mulher, esse é o seu filho a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher e ela o contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: faz-lhe restituir tudo quanto era seu, todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Glória a Deus, aleluia, por essa palavra maravilhosa nessa noite. Essa palavra, nós vemos, irmão, que essa mulher sunamita, eu preguei a série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia sobre ela, sunamita. Está entre as nossas séries Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. Essa mulher foi uma grande mulher de fé, uma mulher do coração bom. Como que ela entra na vida de Eliseu? A Bíblia diz que Eliseu, todo dia, quando ele vinha daquelas terras, que ele voltava para sua casa, a sulamita, ela o observava, aquele homem que ia e voltava. E a sunamita era uma mulher rica, que tinha tudo. E ela ficou observando a vida de Eliseu. E ela viu no capítulo 4 de 2 Reis, vai contar essa história. E ela observou que esse homem passava, ia e voltava, e ela viu que era um homem de Deus. Ela tinha visão. Deus mostrou para ela que aquele homem era um santo homem de Deus. Então, ela foi, falou para o marido dela e fez um quarto na casa dela, colocou uma cama, um candeeiro e trouxe Eliseu. Ela, no versículo 10 do capítulo 4, façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, há de ser que vindo ele a nós, para ali se retirar. Então uma mulher queria fazer caridade, queria fazer bondade, enquanto ela era rica. Ela quis fazer o bem, ela quis semear o bem, ela quis plantar uma semente de amor para um homem de Deus, um profeta de Deus, que para trazer alguém para minha casa, para a casa dos irmãos, você tem que ter visão de Deus, quem você está abrindo a porta da sua casa para você colocar dentro da tua casa.
Porque se eu e os irmãos não tem visão de Deus, não vamos abrir a porta da nossa casa e colocar quem está passando lá na rua dentro da nossa casa. Porque daí nós vai pagar um preço. Você vai trazer demônio, legião, maldição para dentro da tua casa. Nós vemos que muita gente faz jantar, almoço, café da tarde, lanche, chama as pessoas que não conhecem e traz para dentro de sua casa. Daqui um mês, 2 meses, está com a vida destruída. Porque você está trazendo uma pessoa que vai usar seu banheiro, vai ver seu quarto, sua cozinha, o que você come, o que entra na tua casa. Então, se é uma pessoa cheia do diabo, cheia de maldade, de energia negativa, você está trazendo a destruição para a tua casa. Mas Sunamita era uma mulher de visão. E ela queria repartir enquanto ela tinha. Porque nossa vida aqui na terra é uma missão. E tudo que nós tem não pode ser só para nós. Nós temos que usar de bem com aquelas pessoas que Deus nos mostrar, que nós podemos repartir com elas. Então ela vai repartir a semente dela com Eliseu, um homem de Deus. Então ela fez aquilo para Eliseu descansar, porque era longe para Eliseu estar voltando à noite para aquele lugar. E ela fez aquilo para Eliseu e para o discípulo de Eliseu, que era Geás. E a Bíblia diz que Eliseu ficou naquela casa. E Eliseu perguntou a Geás: o que falta para essa mulher? E aquela mulher tinha tudo, mas ela não tinha um filho. Então Eliseu chamou ela e disse que Deus ia visitar o ventre dela e dar um filho para ela. E ela creu no homem de Deus e um dia ela engravidou. Aí nós já conhecemos aquela história. Ela não pediu filho. Ela disse que ela estava bem, que ela era bem sucedida, estava bem com seu marido, era uma mulher de fé, não era amarga, não ficava lamentando pelo que não tinha, era agradecida, ainda dividia o que tinha. Então Eliseu viu que faltava um filho e Eliseu profetizou um filho na vida dela e Deus concedeu, porque a palavra na boca de um profeta, ela vira verdade. O que o profeta pedir acontece. Então aconteceu. E aí a Bíblia vem dizendo que agora nós já estamos no capítulo 8. Agora a Bíblia fala que por causa dessa amizade que ela teve com Eliseu, dessa bondade que ela teve com Eliseu, aqui no capítulo 8, Eliseu vai chegar nela e vai dizer assim: e falou Eliseu àquela mulher, cujo filho que morreu, e ela saiu no caminho, ela não contou para ninguém que o filho dela tinha morrido lá no... O filho dela passou uma dor de cabeça no campo, trouxe para casa, ele morreu. E ela saiu, foi ao encontro do homem de Deus, não conversou com ninguém no caminho a respeito da vida dela. Então nós vemos que nós pregou a série aprendendo que o Sunamita, ela era uma mulher de fé, uma mulher sábia. Ela não levava seus problemas para qualquer pessoa. Ela contou só para Eliseu, porque foi ele que profetizou que ela ia ter um filho. O filho da promessa morreu, mas como era prometido de Deus, ela chamou Eliseu, ele veio no quarto e aquele menino ressuscitou, tornou a vida. Então, irmão, Eliseu chega nessa mulher e vem e fala no 8, falou Eliseu àquela mulher, cujo filho Deus vivificou, ressuscitou, porque o ministério de Eliseu e de Elias foi marcado de milagres. Agora ele chega nela e fala: levanta-te, tu e a tua família, peregrina onde puder peregrinar, porque o Senhor chamou a fome.
a qual também virá à terra por 7 anos. Então, você viu como que é o mundo? Que uma mulher que outra hora era rica, que tinha tudo, que não era amarga, que era uma mulher que dividia. Agora, como que a vida dela vira? De uma hora para outra ela perde tudo. Uma hora para outra perde casa, terra, vai ter que sair de Israel, vai ir para uma terra estrangeira, peregrinar, para não morrer de fome. Por isso, quando a gente prega o reino de Deus, que eu e você não pode ser preso a este mundo, porque uma hora nós está lá em cima aqui na terra, outra hora nós já está lá embaixo. Uma hora neste mundo você tem tudo, de uma hora para outra você não tem mais nada. Isso acontece com pobre e rico. Mas o que não pode faltar em nós é a fé. O que não pode faltar em nós é a esperança. Então, irmão, assim também foi com Jó, foi com Abraão, que tinha que sair, largar tudo. Teve fome nos dias de Abraão, fome nos dias de Noemi. Então, Deus vai chamar a fome. Quando Deus chama a fome, é que Deus quer corrigir aquela nação. Quando Deus ele permite vir um estrago na nossa vida, é para a gente parar e refletir, entender o que Deus está querendo nos corrigir. Então, tem porta, quem fecha na terra para nós é Deus. Nem todas as portas é o diabo que fecha. Como Deus fechou a madre de Ana, porque Deus queria que Ana orasse diferente, que Ana enxergasse o reino de Deus. Deus queria que Ana não fosse uma competidora, mas que Ana aprendesse a confiar nele, entregasse o melhor, que era entregar um filho para a obra de Deus. Sunamita, ela não reclama aqui, porque Sunamita já era de fé. Sunamita já tinha visão de repartir. Aí a Bíblia vai dizer que ela obedece Eliseu. Porque eu e você, irmão, nós não podemos fugir dos problemas. O problema corre atrás de nós. Aonde você for, o problema vai ir. Ela só foi porque Deus mandou. Deus usou o homem de Deus e disse: vai para qualquer lugar fora de Israel, porque o Senhor vai chamar a fome, a qual também virá a toda a terra por 7 anos. Nós vemos que no tempo de Jacó também Deus chamou a fome, porque Deus queria fazer os irmãos de José se humilhar, para cumprir a promessa que José falou para eles, que ele reinava sobre os irmãos dele. Então, ela, obediente, ela vai. Ela foi diferente de Noemi. Noemi correu. O marido de Noemi, quando viu fome, correu, pagou o preço. Então, quando Deus fecha uma porta, quando Deus permite algo na nossa vida, nós temos que ter a direção de Deus, a vontade de Deus para sair daquele lugar. Glória a Deus. Então, a mulher que tinha tudo agora vai embora, larga tudo e obedece a Deus, obedece à voz do seu profeta. Vemos que essa mulher não era apegada, que ela não era materialista. Ela era uma mulher que ela estava dentro do centro da vontade de Deus. Por isso ela é chamada uma grande mulher de Deus na Bíblia, uma mulher de visão. Porque uma águia, ela é desapegada. Uma águia tem que saber entrar na caverna quando precisa se renovar. Uma águia, ela voa. Ela não é uma galinha, só fica ciscando, comendo minhoca. Então ela era uma mulher de visão e uma mulher de fé. Então ela se levantou, a mulher.
Não fala do marido, tá vendo, irmãos? Que tem mulher que é cabeça. Tem mulher que Deus faz elas cabeça. O marido dela, ele estava com ela, mas Deus tratava que era caçunamita. Por quê? Porque é ela que queria repartir a riqueza dela. Ela quis semear a riqueza dela com o homem de Deus. Então, essa mulher levantou e a família dela foi junto, porque a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a casa dela. E ela levantou-se, a mulher fez conforme a palavra do homem de Deus. Porque foi com ela, com a sua família. E a família já viu que aquela mulher era de Deus. Não era uma mulher apegada nas coisas materiais. Não tinha filho e nem era amarga. Porque tem mulher, se não tiver um filho, é amarga. Tem mulher que se ela não tiver uma bênção faltando na vida dela, ela fica amarga, porque ela pode ter todas as outras bênçãos. Mas se não tem aquilo, é uma mulher amarga, infeliz, sunamita, não. Ela era uma mulher de Deus e de fé. E ela foi com a família dela. Peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. A segunda lição que nós aprendemos. Primeira lição, nós não devemos sair, correr dos problemas sem a vontade de Deus. Temos que qualquer problema, Deus dá direção para nós sair. 2, irmãos, Deus, Ele permite que entra na casa de quem tem fé, e quem não tem fé é problema. Às vezes você está na igreja e Satanás usa alguém ou usa você mesmo para dizer que porque você está na obra, não pode acontecer as coisas ruins na nossa vida. Acontece. Acontece perda, acontece morte, acontece fome, acontece frustração, acontece decepção. Por quê? Porque Jesus mesmo diz que essa terra é uma terra de aflição. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então a sunamita se encaixa com a palavra, porque ela levanta a cabeça, ela não entra em depressão. Quando acontece uma coisa com nós também, nós devemos levantar a cabeça, mesmo com a fome, com a porta fechada, com a decepção, com a enfermidade, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Deus ama. Isso chama fé e visão. Ela não abaixou a cabeça porque estava indo embora largando a riqueza. Ela não abaixou a cabeça, aleluia, porque ela estava deixando tudo para trás. Ela levantou-se. Eu e você tem que enfrentar os problemas da terra de cabeça erguida. Nada de amargura, nada de apego com essa terra, nada de apego com as pessoas que te machucou, te feriu, com aquilo que foi embora. É levantar a cabeça e deixar o Rei da Glória. É o Rei da Glória, a glória dele. Ele deu, ele tomou, ele tirou. Labaxeira, abre, andar, abre a fé. Que nós venhamos dizer, louvado seja o Senhor. E foi assim que agiu uma mulher rica. Foi assim que agiu uma mulher abençoada. Ela levantou. Fez a vontade de Deus. Foi com a sua família. Largou tudo e foi peregrinar em terra estranha. Assim como o pai Abraão fez, assim também ela fez. Então acontece coisas ruins na casa do cristão. Nós não podemos servir a Deus só quando Deus está prosperando, não. Nós não devemos ficar na igreja só dando glória a Deus, pulando quando tudo está bem, não. Quando as coisas estão ruins, nós temos que levantar a cabeça. Obedecer o nosso pastor. Ela obedecia a Eliseu. O que Eliseu dizia, ela acreditava.
Hoje em dia, nós estamos numa geração de crente que quando acontece um problema na vida deles, na casa, na família, no emprego, eles dão trabalho para o pastor. Dá trabalho para o pastor. Dá trabalho para as pastoras, não quer mais ir para a igreja. Emburra, enfuna dentro de casa. E ali a amargura entra. A depressão entra. E ali, irmão, perde a bênção. Perde a aprovação de Deus. Mas esta mulher era uma ovelha obediente. O versículo 3. E sucedeu que ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa, pelas suas terras. Glória a Deus. Então a Bíblia vai dizer que a fome passou. O período de fome terminou. Porque toda prova, irmão, toda luta, todo vale, todo deserto tem um meio, o início, o meio e o fim. Tudo que vem na nossa vida tem o início, o meio, o fim. Não vai ficar para sempre. Na vida de quem tem fé, não. Na vida de quem tem fé, vai entrar o mal. O mal vai ir para o meio e o mal vai para o final. Então não importa qual seja a decepção, a porta fechada, a fome, a enfermidade, o desamparo, ela entrou, ela vai ter um meio e ela vai ter um fim. É assim que o crente enxerga as lutas. Agora, se o crente vê as lutas como um bicho de 7 cabeças, desvia no início, como que Deus vai ir para o meio com ele? Como que Deus vai sair no final com ele? Então, ela passou, ela foi aprovada. Agora ela volta novamente para Israel. Foi Deus que chamou a fome para corrigir aquela nação. Porque quando Deus envia algo na vida nossa, ali a gente se humilha, se arrepende e se corrige. As lutas, os problemas, é Deus querendo tratar, tirar o orgulho, o ego, abrir os olhos. Porque se você tiver tudo na terra, só tempo bom, imagina que você vai querer servir a Deus. Imagina só a Sulamita que quis agradar a Deus quando era rica. Porque ela era de fé igual a Abraão e de visão. Ela sabia que aqui na terra a gente tem que semear o que Deus dá pra gente. A gente tem que ajudar quando Deus dá pra gente. Porque a terra não é nossa, a terra é do Senhor. A plenitude não é nossa. Deus dá, mas Deus também mexe, Deus também tira. A plenitude do mundo pertence a Deus. Não se engane de achar que você tem tudo nessa terra, que você não tenha nada. Foi Deus que te deu. Então a glória é para Deus e não para nós. Não se idolatre as coisas que você tem. Não se repouse como aquele homem que tinha tudo e falou: agora eu vou deitar porque minha vida está abençoada. Aí Jesus vai dizer: louco, e se nessa noite Deus pedir a tua alma? Nós sabemos que bens material não compra a alma, mas o sangue de Jesus. Foi com o sangue que Jesus comprou nós na cruz. Não foi com fazenda, não foi com prata e não foi com ouro. Então, irmão, ela voltou. E agora, Deus vai restituir tudo de Sulamita. É assim que Deus faz comigo. É assim que Deus faz com você. Quando você abençoa a Deus e alguém que é de Deus, Deus devolve tudo para você. Então, quando você faz pela obra, faz pelos profetas, faz por alguém que verdadeiramente é de Deus, aquilo que você está fazendo vai voltar um dia para a tua vida, como voltou na vida de Jó. Porque Jó fala lá em Jó 29,
quando ele era rico, ele cobria aquele que não tinha cobertor, ele fazia tudo pelos pobres, ele abençoava. E um dia o povo ali onde Jó morava, cada um deu uma peça de ouro e a vida de Jó voltou o dobro da riqueza que Jó tinha anterior. E essa mulher, por ser uma mulher que ajudou um profeta, agora ela volta. Sabe como que Deus usa a estratégia para abençoar a sunamita? O rei pediu para Geazi no quarto. Ora, o rei falava a Geazi, que era aquele rapaz que ficou leproso, que andava do lado de Eliseu, que foi leproso quando pegou ali os tesouros que Naamã com a lepra. Mas ficou o testemunho no rapaz. Ele contou para o rei. O rei pergunta assim para Geazi, moço do homem de Deus que anteriormente andava com Eliseu, dizendo, conta-me, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Então, irmão, Deus faz alguém lembrar de você. Quando Deus quer te abençoar, Ele faz alguém lembrar daquilo que um dia você fez. Igual quando foi abençoar Mardoqueu, o rei ia ser morto para aqueles dois homens. Mardoqueu foi, avisou, escreveu nas crônicas. Naquela noite Deus trabalhou na cabeça do rei. O rei não dormiu, foi ler as crônicas, lembrou que Mardoqueu, um homem, salvou a vida dele. Então, tudo que você faz tem alguém que um dia Deus vai usar. A Bíblia diz que nós estamos cercados de uma multidão. Tem olheiro te olhando, tua fé, teu exemplo. Tudo que você faz, alguém está inspirando, observando. E ele vai e pergunta ao homem, ao moço do homem de Deus, conta as grandezas que Eliseu fez. E Geazi vai lembrar mesmo do filho que Eliseu profetiza na vida de sunamita. Versículo 5. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificou um morto, eis que a mulher que tinha voltado para Israel, que perdeu tudo, ela volta e agora ela vai lá onde está o rei, pedir socorro para o rei. Quando ela entra, ali está o Geazi contando a história dela. Um dia, alguém também vai na terra contar a sua história. Por isso vale a pena eu e você fazer missão aqui na terra. Um legado, irmão, ele fica para a nossa geração. O legado é quando você passa aqui na terra e você investe em outras pessoas. Porque quem investe em pessoa, ele nunca vai perder o legado dele. Outras pessoas, o dia que você partir para a eternidade, alguém vai lembrar, vai dizer, olha, minha mãe, minha irmã, minha tia, elas eram uma grande mulher de Deus. Elas viveu para Jesus. Elas tinham um compromisso com Deus. Elas eram boas. Elas não viviam só para o ego, para o orgulho, para o eu. Por isso você tem que investir em pessoa. Tem que fazer uma cesta básica, leva numa ONG. Faz algo em pessoas para que haja um legado. Porque o legado não morre. O legado fica de geração em geração. Então, ali ela vem pedir socorro para o rei. Quando ela entra na presença do rei, olha a história da mulher sendo contada pelo servo de Eliseu, Geazi. Então, aí o Geazi estava falando dela. Ele diz, então diz Geazi, ó rei meu senhor, esta é a mulher, e esse é o seu filho, a quem Eliseu vivificou. Então ela entrou com o filho
e entrou para pedir ajuda. E Deus já estava trabalhando antes dela chegar no coração do rei, colocando fé, porque o testemunho edifica. Quando você conta um testemunho de bênção, aquilo ali edifica a vida de outras pessoas. Então, Deus já estava no meio do caminho trabalhando a favor de uma mulher que fez o bem, uma mulher que repartiu, uma mulher que acolheu um profeta de Deus. Então, o que acontece? As providências de Deus no meio do caos. Então, nessa noite, não importa a prova, a luta, a dor, a decepção. Levanta a cabeça, aquele que estiver passando uma prova. Todos nós temos prova. Levanta a cabeça. Só continue sendo uma boa ovelha, uma boa serva de Deus. Caminhe na terra, caminhe com Jesus, porque Deus está usando alguém para intermediar a tua luta. Deus vai usar alguém para ter misericórdia da tua vida. Tudo que você fizer nessa terra, Deus recompensará de bom. E tudo que nós fizer de ruim também pode preparar que a colheita chega. Até um copo de água que você der para uma criancinha, Jesus recompensará. Ele fala lá em Mateus. Então, irmão, tudo que você faz para Deus, Deus vai te devolver. Na hora certa, na hora exata, as bênçãos te alcançarão. As bênçãos te acompanharão. Bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito será o fruto do teu ventre. Então não deixe que ninguém tire o legado da tua vida. Legado é investir em outras pessoas. Legado não é só ter riqueza, comer, beber, se arrotar, fazer churrasco só para quem nós ama, a nossa família. Não. Legado é investir em outras pessoas, ajudar outras pessoas. Quem faz isso tem a bondade, a generosidade de Deus aqui na terra. Aleluia. E agora o versículo 6. E o rei perguntou à mulher, e ela contou a sua própria história para o rei. Aleluia. Então o rei lhe deu um eunuco, que era uma pessoa castrada, que não tinha desejos sexuais. E esse eunuco, ele dizendo, faz-lhe restituir tudo quanto era seu. O que é que nós aprendeu no capítulo 8 de 2 Reis, do 1 ao 6? É que quando nós plantamos certo, nós abençoamos uma pessoa de maneira com fé e visão. Quando nós fazemos da maneira certa, plantamos, ajudamos alguém que é de Deus. Mesmo que vier a fome, nós perder tudo. Na presença de Deus, Deus faz restituir tudo de volta. Eu e você não pode desviar da casa de Deus. Eu e você jamais sair da presença de Deus. Eu e você jamais tem que tirar o pé da presença do Senhor. Não importa o que nós perder dentro da igreja. Não importa, um dia Deus, conforme tua fé, tua obediência, Ele traz tudo de volta. Ele traz de volta porque essa mulher não murmura. Essa mulher obedece, ela sai, vai embora. Quando termina o tempo, ela volta, vem pedir com humildade. Então Deus usa o rei e restitui tudo quanto era seu. Todas as rendas da terra, desde o dia em que deixou a terra até aquele dia que ela chegou. Tudo que lhe pertencia, o Senhor restaurou. Então nessa noite vou profetizar nos irmãos que vai assistir nossa pregação. Vamos profetizar em nós. Que tudo aquilo
que um dia nós perdemos. Toda as energias, toda a alegria, todo sofrimento, levante sua mão nessa noite. Tudo aquilo eu profetizo agora. Que o Deus que intermediou a guerra de Sunamita, Senhor, eu profetizo agora, na minha vida, na vida das irmãs, na vida do teu povo, na vida do povo que está obedecendo, do povo que tem fé. Eu profetizo nessa noite a obediência de Sunamita, que nós seremos mulher, homem, jovem, criança, adolescente, obediente. Nós não vamos ser murmuradores, não vamos viver apegados, mas nós vamos obedecer nossos pais, mães, pastores, líderes, vamos obedecer nossos patrões. Nós vamos caminhar na fé aqui na terra. E eu profetizo nessa noite que tudo que a guerra tirou, que tudo que a fome, a decepção, a frustração, tudo que o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor, tudo aquilo que um dia foi tirado, labanderebria fé, rebianda, labria, andarabria, sou. Orebriandarai de raçuidei darabacharabacomandagafé rebianda labria chebrianda labria xuria. Eu profetizo em cima do altar agora. Deus levantará alguém que vai lembrar da tua história. Ai de comandagassúria. Deus levantará alguém que vai contar a minha e a tua história. Não é para um qualquer, mas é para homens, aleluia. É para homens grandes desta terra. Oh, é para quem pode te ajudar. Remandagas, fecha tua mão, igreja, e recebe. Ai, decantará, chebrandaga, subcantarai. Eu profetizo que nós vamos receber tudo de volta. Tudo aquilo que um dia você perdeu, você vai receber a honra. Você vai receber o respeito. Você vai ser uma pessoa de cabeça erguida nessa terra. Aonde você entrar e sair, teus inimigos vão ter que te respeitar. Tua família vai ter que te respeitar. A minha família vai ter que me respeitar. Oh, aleluia! Porque eu profetizo a palavra na tua vida nessa noite. Rebianda labre a fé. Que tudo que o diabo tocou, eu profetizo que Jesus toca nessa noite. Que Jesus toca agora. Aonde Satanás pôs a mão. Que Deus toca e põe as mãos dele para a glória do Senhor, para o louvor do Senhor, para que você viva e saiba que Deus, ele honra aquele que entende a voz dele. Deus, ele honra a quem semeia com bondade, com amor. Então nessa noite receba a restituição em nome de Jesus. E assim nós vamos despedir do nosso canal agora, da nossa pregação. Você que ouve nossa pregação, inscreve lá no meu canal. Muito obrigado pelos irmãos que estão se inscrevendo em nome de Jesus.